Crescer em comunidade é compreender a identidade e a realidade de todos os grupos que a compõem, estar ciente também das diferenças que os separam. Nem todos têm as mesmas oportunidades. É assim que vamos procurar entender como é que construímos também uma sociedade mais justa, mais solidária, mais atenta às causas urgentes. Comigo tenho Joana Moreira, do movimento Transformers, Rosário Jorge, da Operação Nariz Vermelho, e ainda Nádia Reis, da SONAI. Muito obrigado pela vossa presença. Joana, vou começar por si, porque o seu trabalho acaba por começar também nas faixas etárias mais novas. Como é que o seu movimento se enquadra aqui, nesta discussão? Então, nós somos um Movimento Nacional de Participação Cívica e Social e, portanto, nós acreditamos que é muito importante para comunidades e países que se querem desenvolver começarem a garantir as oportunidades para toda a gente participar, independentemente da idade. Portanto, nós trabalhamos com crianças e jovens em risco, desde os 6 anos de idade até séniores isolados. Portanto, enquadra-se aqui nesta questão de promoção de espírito comunitário. Portanto, independentemente das faixas etárias com que nós trabalhamos, nós garantimos que elas têm as mesmas oportunidades de participação, que podem escolher o que querem aprender e ter diversas atividades que os faz um dia serem melhores cidadãos. E quem são os vossos voluntários? Qual é o perfil dos vossos voluntários? Então, os nossos voluntários, eu não posso dizer que são os melhores do mundo, porque está cá a Rosário, e ela há de dizer o mesmo dos dela, mas são pessoas acima dos 16 anos de idade, portanto este é o critério, que têm que ter um talento, e um talento é uma coisa que gostam muito de fazer e colocar esse talento ao serviço da comunidade. Portanto, nós temos mentores de culinária, de surf, de grafite, de escrita criativa, de meditação, que dão aulas todas as semanas a estes grupos de jovens. Não basta boa vontade, é preciso ter talento. É verdade, para nós é muito importante ter talento e nós acreditamos que toda a gente tem um talento. Às vezes não sabem qual é que é, mas toda a gente tem um talento. Ajudam a descobrir também. Exatamente. Rosário, a missão da Operação Nariz Vermelho é, de certa forma, aquilo que discutíamos há pouco, um trabalho de abstração, porque tem de trazer felicidade para lá do contexto de seriedade do contexto hospitalar. Como é que conjugam isso? Como é que conjugam essa realidade? A Operação Nariz Vermelho leva alegria às crianças nos hospitais. Nós visitamos 17 hospitais públicos e deixo aqui uma nota que nos hospitais públicos não há diferenças sociais, não há diferenças entre as pessoas não há estratos sociais, não há raças, não há religiões, as pessoas são todas tratadas da mesma forma e nós trabalhamos lá. Há uma coisa que une as pessoas todas nos hospitais, é porque precisam de tratamento, estão fragilizadas no sentido de que são crianças que nós visitamos nos hospitais e essas crianças normalmente estão privadas daquilo que é uma capacidade inata que têm, que é a brincadeira. E nos hospitais as crianças também têm uma característica em relação ao comportamento do dia-a-dia do hospital, é que eles não podem dizer que não, têm que dizer que sim a tudo. Sim a comer, sim aos tratamentos. E aí entramos nós, os doutores palhaços são artistas profissionais, portanto não são voluntários, portanto podem ser os melhores do mundo, porque nós somos artistas profissionais. E os doutores palhaços entram para interagir com as crianças e, no fundo, interagir com o lado saudável das crianças. E ensiná-las a dizer que não também. E elas têm esse poder. Os palhaços só entram quando elas querem. E elas têm, com os palhaços têm o poder de dizer que não querem. E esse encontro com as crianças só acontece com a permissão delas. E esse é um encontro em que realmente o palhaço então interage com o lado saudável da criança e acaba por resgatar aquele lado saudável que ela tem, mesmo estando no hospital. Portanto, acaba por ser um momento transformador em que as crianças acabam por esquecer momentaneamente que estão no hospital. E essa é a capacidade... É aquela abstração que falávamos, a abstração que nós falámos. Até temos, por exemplo, nós temos vários estudos científicos em conjunto com algumas universidades e, por exemplo, 93% das crianças acabam por se esquecer que estão no hospital durante a visita e depois da visita dos doutores palhaços. Portanto, esta é a abstração. Nádia, como é que o setor privado pode e deve ser envolvido também no combate às desigualdades sociais? Olá, boa tarde a todos. O setor privado, e neste caso em particular o continente, tem que estar envolvido. Faz parte do seu ADN desde sempre, desde há 35 anos, quando abrimos as portas do nosso primeiro hipermercado, de que queremos e continuamos sistematicamente a querer criar valor social nas comunidades onde estamos implementados. Portanto, não é apenas abrir a porta das nossas lojas, mas é perceber
quais são as necessidades e de que forma é que nós podemos criar esse impacto positivo e criar esse valor social, devolvendo um bocadinho aquilo que é a confiança de todas as famílias portuguesas que diariamente também nos visitam nas nossas lojas. E, portanto, este papel de mãos dadas, este papel de parceria, é algo que através da Missão Continente, neste caso a nossa plataforma... Ia-lhe pedir um exemplo concreto para podermos também... Desde já, temos aqui dois grandes exemplos, não é? A Missão Continente tem estado, é muito veiculador e facilitador, não só de dar a conhecer, através da nossa plataforma, daquilo que é o trabalho feito por entidades e iniciativas e instituições, como é o caso da Operação Nariz Vermelho, como é o caso da Transformas, mas muito outras, umas de forma mais localizada, ou seja, em cada localidade onde nós temos uma loja, nós imediatamente identificamos quais são as forças vivas do ponto de vista institucional que precisam de apoio e nós vamos ao encontro delas, mas depois naturalmente pela nossa capilaridade a nível nacional também vamos desenvolvendo iniciativas com grandes entidades que têm esse conhecimento capilar e em todo o território nacional, como é, por exemplo, o caso da ligação que temos à Cruz Vermelha Portuguesa, ao Banco Alimentar contra a Fome. Portanto, temos esta nossa ligação muito holística àquilo que é todas as instituições e o papel social, sabemos da importância que elas têm e não podemos nós desresponsabilizar-nos disso e, portanto, estamos sempre de portas abertas no sentido de poder também ajudar e chamar, no fundo, as famílias e os portugueses àquilo que é um lado mais solidário. E isso é das coisas mais incríveis que nós conseguimos perceber, é que sempre que os chamamos há um espírito solidário. Eu tenho um orgulho imenso, hoje é dia de Portugal, portanto eu tenho mesmo um orgulho muito consistente daquilo que é o nosso espírito solidário. E os números estão lá, ainda agora o ano passado, em contexto totalmente pandémico, lançamos duas fortes iniciativas, percebemos que era preciso ajuda alimentar em muitas famílias portuguesas, pedimos e envolvemos todos os portugueses e foram mais de 2 milhões de euros que foram doados em bens alimentares. Naturalmente que a Missão Continente também tem o seu papel e imediatamente se disponibilizou e fez a entrega daquilo que foram mais de 150 toneladas em cada uma das iniciativas de bens alimentares, mas efetivamente esta ligação com as instituições e com as famílias portuguesas é muito esse o nosso papel da Missão Continente. Devolver à comunidade. Joana, o reconhecimento e a sensibilidade de compreender as desigualdades é maior entre as faixas etárias mais novas ou mais velhas, ou se não faz essa distinção de todo? Cientificamente, os estudos dizem que é muito mais fácil nós criarmos iniciativas para os jovens participarem, não é? Porque normalmente eles têm aquela sede toda, sobretudo os adolescentes, porque querem participar, querem fazer coisas. Nós não sentimos essa dificuldade de participação, porque na verdade nós partimos do princípio de que nós não fazemos nada sem perguntar às pessoas o que é que elas gostavam de fazer. E, portanto, mesmo em todos estes projetos de voluntariado, nós temos mentores com talentos, mas nós perguntamos aos nossos aprendizes de 6 anos, mas aos aprendizes de 80 anos, avó Luísa, o que é que gostava de aprender que nunca teve a oportunidade de aprender? E a avó Luísa, quando chegou até nós, queria muito aprender a andar de bicicleta. E não há aulas de ciclismo e de bicicleta para pessoas maior de idade e, portanto, ela já tinha ido a lojas de bicicleta, já tinha ido à faculdade de desporto, já tinha ido a uma série de sítios e não lhes era permitido e, portanto, ela acabava por não participar porque há um problema social que é o idadismo, que é o estigma que nós temos sobre a terceira idade. E esse exemplo era um caso de exclusão, de certa forma. Exatamente, não é? Nós acreditamos que estas pessoas têm que fazer a hidroginástica e têm que fazer a ginástica adaptada, mas nós já demos aulas de kickboxing às nossas avós, como nós carinhosamente chamamos, de meditação, já as colocamos a andar de skate, de patins, porque na verdade não há idade para nós aprendermos seja o que for. E é esta a lógica do movimento Transformers e quando vamos para os bairros sociais e para as escolas e lhes perguntamos o que é que vocês gostavam de aprender. Nós temos turmas que nunca viram o mar e que adoravam fazer surf e que nunca lhes foi permitido porque estão longe do mar. Portanto, também é da nossa responsabilidade garantir que não é por terem nascido num sítio que à partida já os exclui socialmente, que vão deixar de ter a oportunidade de fazer seja o que for. Depois, através das atividades, trabalhamos valores sociais, com uma igualdade de género, com uma exclusão social, com umas desigualdades, para estes miúdos e estes graúdos também perceberem que não são eles que estão errados, não é? Não são eles que estão errados por não terem a oportunidade de participar. Nós, comunidade, é que também estamos errados por ter este estigma sobre estas pessoas. Rosária, a sociedade está mais ou menos
preocupada, mais ou menos atenta às situações de desigualdade social e de vulnerabilidade social? Mais ou menos do que no passado? Exatamente. Eu acho que a sociedade tem vindo a estar cada vez mais atenta, porque esse também é o nosso papel, como associação de terceiro setor, ou como terceiro setor em geral, de sensibilizar a sociedade para as questões que existem, e os problemas e as causas que existem, e eu acho que as pessoas estão cada vez mais despertas para isso, e como a Nádia dizia, eu acho que eminentemente o nosso país é um país solidário. Depois temos algumas questões culturais, da forma de ser solidária, que pode ser diferente em relação aos países nórdicos, por exemplo, mas eu acho que sim, acho que as pessoas estão cada vez mais despertas, e quando se identificam realmente com as missões e com as causas, envolvem-se muito e estão de corpo e alma também. Como é que, no ano passado, Nádia já deu também aqui um exemplo de certa forma, no ano passado assistimos obviamente ao agravamento de situações de desigualdade social, com mudanças de perfis de pessoas que pedem ajuda. Houve também uma necessidade, do lado privado sentiu-se uma necessidade maior de reforçar os apoios existentes? Sem dúvida, sem dúvida. Desde logo, quando iniciamos e quando entramos em período de confinamento, imediatamente sentimos, nomeadamente junto das entidades que estavam na linha da frente, não é? E, portanto, no caso da Missão Continente, tivemos imediatamente que dar resposta às inúmeras necessidades que hospitais, forças de segurança estavam a sentir. E logo a seguir, aquilo que percebemos foi emergência social. Famílias que tipicamente estavam numa situação estável, bastou um elemento do agregado familiar ter ficado numa situação mais desfavorável que imediatamente desequilibrou aquilo que é o equilíbrio familiar. E, portanto, nós tivemos efetivamente que dar uma resposta imediata. E de facto, esse é também o nosso papel de demonstração de que, ok, desde sempre as famílias portuguesas estiveram connosco. É também nestes momentos que nós temos que demonstrar que estamos ao lado deles. E por isso as nossas relações muito longínquas já com entidades como referia, da Cruz Vermelha ou o Banco Alimentar, que têm, lá está, essa capilaridade e que nos vão dando feedback e dizendo nós temos que atuar agora. E foi isso efetivamente que fazemos. Naturalmente que ao longo de todo o ano nós já temos uma relação de muita proximidade com imensas instituições. Para terem uma ideia, são mais de 1.200 instituições que todos os dias passam pelas nossas lojas e com as quais as apoiamos, com alguns dos nossos excedentes alimentares que estão em ótimas condições de consumo, não estão em condição de serem vendidos. Basta, às vezes, um pacote de bolachas que tem uma bolacha partida, já não está em condição de ser vendido, mas está em ótimas condições de consumo. E, portanto, anualmente, só o ano passado, foram mais de 13 milhões de euros que foram doados e que, de facto, fazem a diferença. E temos essa preocupação de ir acompanhando as instituições e percebendo quais são as suas necessidades, no sentido de podermos dar uma resposta imediata, mas também com um sentido muito positivo. O nosso papel também é muito da sensibilização e temos projetos como é o caso da Escola Missão Continente, um projeto que acompanha as escolas de primeiro ciclo ao longo de todo o ano letivo, em que levamos temas e levamos conteúdos ligados ao tema da alimentação saudável. Muito se diz que a segunda grande pandemia a nível mundial é a obesidade. A obesidade infantil, em particular, é grave no nosso país e, portanto, também temos estado muito atentos àquilo que é esta evolução e de que forma é que também, através da Missão Continente, conseguimos alterar comportamentos de consumo, conseguimos sensibilizar as crianças, os alunos, os professores, mas também os educadores. Joana, o seu movimento teve de se adaptar, tendo em conta este último ano e meio, e como é que fizeram esse trabalho de adaptação? Sim, como quase todos... Até chegados ao dia de hoje. Sim, foi o nosso ano mais desafiante, ano e meio, porque nós trabalhamos em muitas escolas, nós estamos em mais de 20 cidades em Portugal a trabalhar, as escolas fecharam, o nosso maior indicador de impacto é a relação que os voluntários criam com os aprendizes e, portanto, a relação virtual é sempre muito diferente. Nós precisamos, não é? Nós somos seres sociais, precisamos estar uns com os outros e, portanto, adaptamos muito rápido, mas foi desafiante. Portanto, passamos para aulas online, depois voltamos às aulas no terreno, depois voltamos para aulas online. Ainda assim, o impacto tem sido muito positivo.
E há bocadinho falávamos na questão do teletrabalho, nós já estávamos preparados para isso, portanto, porque somos uma equipa relativamente pequena, que já trabalhava a partir de casa, temos dimensão nacional, mas depois o trabalho no terreno foi muito desafiante, correu tudo muitíssimo bem, o impacto vai ser positivo na mesma, portanto, o nosso grande indicador de impacto tem a ver com a melhoria da autoestima, da relação comunitária, e isso verificou-se. Agora, por exemplo, relativamente aos séniores foi ainda mais difícil. Público de risco, passaram a estar outra vez em casa, o acompanhamento passou a ser televoluntariado, portanto ligávamos a estas pessoas. Foi muito difícil garantir aulas online porque são pessoas digitalmente excluídas, com as quais... Segurar a proximidade. Sim, foi mesmo muito complicado, nada que uma chamada não tenha amenizado, mas pronto, ainda está a ser todo um processo, mas correu tudo bem. De alguma forma, de forma um pouco contraditória, alimenta também um pouco a exclusão, esse tipo Exatamente. de experiência. Falava da relação comunitária, saiu reforçada neste período? Saiu muito reforçada, porque nós passamos a ser, e há bocadinho também falávamos disto, nós passamos a ser ainda mais a fonte de apoio dos nossos aprendizes e mesmo dos nossos voluntários, não é? Que se viram com muitas questões de saúde mental, porque voltaram para casa, ficaram excluídos, deixaram de poder fazer voluntariado e de ter o seu trabalho e, portanto, demos ainda um suporte maior ao grupo de voluntários, aos aprendizes também, sendo que, pronto, ainda assim percebemos tanto melhor as desigualdades, não é? Porque mesmo quando as escolas fecharam, houve muitos dos nossos aprendizes que não tinham sequer um computador e, portanto, nós tínhamos que garantir que conseguíamos continuar o contacto, porque nós somos responsáveis todos os dias pelas pessoas com as quais trabalhamos. E a lidar com outras realidades que não são necessariamente da vossa responsabilidade. Exatamente. Rosária, a realidade também passou a ser virtual nesse período? Nós, na Operação Nariz Vermelho, de um dia para o outro, tivemos que sair dos hospitais, cortar o contacto físico com os hospitais que visitávamos, que, como eu disse há pouco, são 17, e o que aconteceu foi que nós tivemos que nos reinventar muito rapidamente, percebemos logo que tínhamos que fazer alguma coisa muito rápido e juntámos-nos, organizámos-nos e em 15 dias estivemos online no canal de YouTube, que achámos que era aquele que poderia ser mais abrangente, mais acessível a todos, através de um telemóvel, de um tablet, e no canal de YouTube começámos a ter todos os dias 2 vídeos no ar, um às 11 da manhã e outro às 6 da tarde, em que nos hospitais podiam aceder rapidamente e mostrar às crianças que lá estavam também. E então, desde final de março de 2020, tínhamos então o canal de YouTube a funcionar. Produzimos com tudo o que era equipamentos caseiros, os palhaços foram para casa, fizeram das suas próprias casas. Acabou por ser uma experiência diferente, porque eles próprios também acabaram por mostrar ao mundo o que é uma casa de palhaços, não é? E curiosamente começaram a trabalhar primeiro de uma forma intuitiva, mais individualmente, depois voltaram às duplas, que os nossos doutores palhaços trabalham sempre em duplas fixas nos hospitais em que visitamos, e também no YouTube acabou por ser o percurso natural, portanto eles acabavam por fazer vídeos em dupla também, e esses vídeos não só ficaram disponíveis para as crianças que estavam nos hospitais que nós já visitávamos, como para todos os outros hospitais que nós comunicámos rapidamente que também estariam, e curiosamente também para as crianças que estavam confinadas em casa. Portanto, esta foi a primeira fase. Tivemos mais de 300 vídeos publicados, que ainda estão online, para quem quiser ver, estão presentes no nosso canal de YouTube. E claro que, sendo a natureza do encontro do palhaço a parte da interação com a criança, tivemos que dar mais um passo, embora não conseguíssemos ainda estar presencialmente na maioria dos hospitais, demos mais um passo e criámos aquilo que chamamos os palhaços na linha, que temos um tablet que está montado num suporte de soro do hospital e que, com a ajuda dos profissionais do hospital, vai percorrendo os quartos e a dupla de palhaços aí sim interage com cada criança de sua vez. E esse foi o segundo passo. Agora já estamos a regressar presencialmente a alguns hospitais, já estamos em 6 novamente, e os outros estão com os palhaços na linha. Portanto, foi assim uma reinvenção total. Obviamente que tendo muito claro na nossa cabeça que o nosso objetivo é regressar o mais depressa possível aos hospitais. No entanto, obviamente que a natureza do trabalho que nós fazemos
exige muito cuidado e cumprir com todas as normas dos hospitais, normas de segurança, de higiene, todas as regras que também nós já estávamos habituados, porque já sempre visitámos aulas de isolamento, portanto, no fundo, a segunda máscara, no fundo a primeira é aquela que nós chamamos que é a máscara mais pequena do mundo, que é o nariz, que é aquilo que, no fundo, essa máscara revela o olhar e o encontro do palhaço tem a ver com o olhar. A segunda máscara nós também já trabalhávamos com ela em situações específicas de isolamento, portanto acabou por ser bastante natural o regresso presencial para nós e as equipas dos hospitais recebem-nos muito naturalmente, porque também já elas nos veem como uma extensão da equipa do hospital. E do balanço que fazes dessas duas fases, constatou um agravamento do sentimento de isolamento, digamos assim, por parte das crianças, ou a presença virtual ajudou a minimizar esse impacto? Nós e a tivemos atenuar no esse outro efeito? dia uma oportunidade que ainda não tínhamos tido no passado de juntar todos os hospitais que nós visitamos numa reunião única e de ouvir as opiniões das enfermeiras e das educadoras e também de alguns médicos em relação àquilo que foi o nosso percurso durante a pandemia. E todos eles foram muito efusivos e muito encorajadores para nós continuarmos o percurso, porque mesmo com a TVONV fez todo o sentido e ajudou muito nesse momento de isolamento e de confinamento e de quase que as pessoas estavam perdidas, não é? Também nos hospitais, e esse foi uma lufada de ar fresco que ajudou muito também as próprias educadoras e as enfermeiras a aligeirar, lá está, a transformar o ambiente do hospital também. Portanto, sim, ajudou. Nada, e são exemplos como este também que permitem, no fundo, mostrar que o caminho também não acaba aqui, de certa forma. Sem dúvida, isto continua, mas de facto tiramos daqui muitas aprendizagens, não é? E efetivamente há pouco a Rosária falava da rapidez da reinvenção e da agilidade, e nós próprios sentimos muito isso até na nossa ligação direta com os nossos clientes, e de facto nós próprios também tivemos que nos reinventar de um momento para o outro. Muitas das nossas equipas, por exemplo, a nível interno, os nossos colaboradores tiveram que ir para casa, mas as nossas lojas nunca fecharam e nós tínhamos essa preocupação de demonstrar que todas as pessoas podiam ir às compras em segurança, mas também garantir a própria segurança dos nossos colaboradores e dos nossos colegas. E, portanto, foi um trabalho de adaptação muito ágil, e fomos criando os tais conteúdos, e esta aceleração digital que a pandemia trouxe também traz coisas muito positivas. O facto de estarmos hoje aqui é a demonstração de que podemos voltar, e estamos a demonstrar que podemos voltar a democratizar o entretenimento em condições diferentes, sem dúvida, porque o contexto assim o exige. Mas é possível, e foi uma necessidade de adaptação e de encontrar outras saídas e outras portas, e isto também é algo muito positivo, não é? E de alguma forma acabou por também nos aproximar. Vimos-nos obrigados a desenvolver conteúdos digitais para os nossos clientes que estavam todos fechados em casa, com as crianças em casa. A nossa rotina de improviso acabou por levar todos os dias aulas de ginástica, aulas de culinária, debates, música, para que as pessoas vivessem um bocadinho, porque todos vivemos uma altura muito difícil e estamos aqui num contexto novo para todos. E de facto o continente diria que conseguiu, e por isso é que foi reconhecido também como uma das marcas que esteve mais próxima, que ajudou mais os portugueses, porque efetivamente sentimos na pele não só aquilo que tínhamos que fazer do ponto de vista interno, de garantir que os nossos colegas que estavam em casa em condições diferentes tinham que também estar confortáveis e poder continuar o seu trabalho, mas também toda a sua dinâmica familiar, mas também os nossos colegas que todos os dias se levantavam de manhã cedo para poder abrir as lojas e disponibilizar os produtos a todos os portugueses. Portanto, foram grandes aprendizagens. O caminho não termina aqui de todo, mas estou muito positiva de que tiramos daqui grandes ensinamentos e tudo isto agora será ainda melhor. Então, são de certa forma as nossas reflexões finais. Joana, como é que continuamos a crescer em comunidade, a construir comunidade, estando cientes de que as realidades foram agravadas, tendo em conta o último contexto? Primeiro precisamos todos de perceber que todos nós fazemos parte de uma comunidade maior. Portanto, sim, há pessoas mais privilegiadas do que outras, mas isso não pode fazer com que umas alimentem as desigualdades. E, portanto, eu acho que esta percepção coletiva de que nós agora somos uma comunidade de 4 pessoas, mas aqui estão centenas de pessoas a trabalhar para que nós consigamos estar no ar,
a partilhar estas reflexões. Portanto, todos nós somos uma comunidade, então nós temos que nos tratar muito bem uns aos outros, porque só assim é que isto vai melhorar. Rosária, face ao agravamento das fragilidades, como é que continuamos a construir a comunidade? Eu acredito, como a Nádia dizia, que este percurso mais difícil, mais surpreendente, que nos fez crescer imenso, trouxe também, no meu entender, a necessidade de fazer sempre muito bem e cada vez melhor. Portanto, nós, no terceiro setor, na minha opinião, temos uma obrigação de trabalhar cada vez melhor e ser muito eficientes naquilo que fazemos. E a comunidade, em geral, eu penso que parte de cada um de nós perceber qual é que é o seu papel e o que é que nós podemos fazer, mesmo que pareça pequeno. Eu acho que qualquer um de nós pode fazer uma diferença sempre na vida de alguém ou na comunidade onde está, ou o que seja. E aqui eu acredito que nós, como eu dizia há pouco, Portugal é um país solidário em geral. Nós vamos aprendendo cada vez mais a saber como é que vamos ser cada vez melhores para a comunidade, como é que vamos crescer em comunidade. E eu acho que nós temos todas as capacidades para isso. Portanto, ser muito bons naquilo que fazemos e saber o que é que queremos fazer. E refletindo aqui um pouco sobre o papel do terceiro setor, acredita que este contexto destacou e enalteceu o papel de instituições como as vossas? Algumas impossibilitou de continuar o trabalho, como sabemos. Aliás, tanto o terceiro setor como qualquer setor foi muito abalado nesse sentido. Não é? Para outros, em termos do dia-a-dia, fê-los crescer. Agora, obviamente, para a comunidade, para mim, é muito óbvio que nós todos, no terceiro setor, as associações têm cada vez mais um papel fundamental. E as pessoas têm que se identificar, perceber qual é que é a causa com que mais se identificam e abraçar e avançar. Nós, por exemplo, na Operação Rio Vermelho, tivemos muita gente a entrar no nosso programa Doadores Regulares, por exemplo, durante este período da pandemia, a perceber que era um período mais importante. Nós, neste momento, temos mais de 3.300 pessoas que fazem donativos regulares todos os meses para nós. Temos mais de 22 mil pessoas a fazer a consignação do IRS. Portanto, eu tenho a certeza que as pessoas sentem que podem sempre fazer qualquer coisa e podem sempre fazer E quando vê isso, ou seja, essa capacidade intuitiva de ajudar num contexto não tão favorável, ou se calhar não tão óbvio ou propício para as pessoas ajudarem, o que é que lhe passa pela cabeça? Eu acho mesmo que nós somos ótimos nisto. Quando precisamos muito, estamos sempre prontos para ajudar. Portanto, é neste contexto que ainda se nota mais. E eu acho que este contexto, com tudo negativo que trouxe, também traz uma questão positiva, é as pessoas saberem que podem fazer e que não é assim tão difícil ter um papel cada vez mais ativo. É a nossa reflexão finalíssima, não temos tempo para mais, mas quero agradecer também a vossa participação. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Para a próxima conversa. Muito obrigado.